Bom, ontem falamos muito sobre o nascimento, a personalidade do Baal Shem Tov. Hoje então vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo, aquilo que o tempo nos permitir, para o Alter Rebbe, o outro aniversariante dessa data magna de 18 de Elul, Chai Elul. Só para relatar o nascimento do Alter Rebbe, antes de falarmos um pouco da ligação com a Parashá, com a data. Ontem a gente estava falando como o Baal Shem Tov, ele virou parte dos Tzadikim Nistarim, como ele depois teve um sonho e conheceu o seu professor, que foi a Heshloni. Deus mandou o mestre do Eliyahu Navi ser o professor do Baal Shem Tov, e depois de 10 anos estudando de forma reclusa com ele, o Heshloni falou para o Baal Shem Tov que era o momento que a alma dele ganhou todo esse conhecimento com o objetivo de compartilhar com o mundo, diferente do que tinha acontecido na sua encarnação anterior, como a gente tinha mencionado na história de ontem, onde todo o conhecimento não se espalhou, né? Ele manteve, ele foi um tzadik oculto lá em Tzfat, que ninguém teve notícia, ninguém soube nem quem ele era, nem que mitzvah que ele fez no seu bar mitzvah. Mas então, dessa vez, o Heshloni falou: tudo que eu te ensinei é com o objetivo que você deve espalhar esse ensinamento. E no dia de hoje, Chai Elul, o Baal Shem Tov começou a sua jornada espalhando Hassidut, se mudou para a cidade de Mesmos e começou a lá ensinar Hassidut, e se transformou no fundador da Hassidut. E a data de 18 de Elul virou uma data, então, que era comemorada com o Baal Shem Tov. Havia um senhor chamado Reb Baruch, que era descendente de Maral de Praga, e ele era um Hassid do Alter Rebbe. Quando ele decidiu casar, ele queria fazer o casamento já na data de Chai Elul. E foi uma coisa que ocorreu, que justo aquele ano, a data de Chai Elul caiu no Shabbat. Então ele combinou com o sogro dele, já que ele não pode fazer o casamento em Chai Elul, o Reb Baruch, que era Hassid do Baal Shem Tov, falou: pelo menos eu vou fazer na sexta-feira, que é véspera de Chai Elul. E assim a festa de casamento entra no Shabbat, e já estamos comemorando o Shabbat, que é Chai Elul. Tanto que ele apreciava essa data, que era o aniversário do Rebbe dele, o Baal Shem Tov. E assim o Reb Baruch, ele fez o casamento dele na sexta-feira, então virou uma tradição. Vários Rebbeim de Chabad fizeram mais tarde casamento na sexta-feira, que é algo muito diferente. Mas ele fez para tentar ficar o mais próximo de Chai Elul. E assim depois ele recebeu uma brachá do Baal Shem Tov, que ele passou um tempo, ele não tinha filhos ainda, o Reb Baruch, e quando ele entrou no Baal Shem Tov falou: fica tranquilo que a alma está chegando, só que ela é uma alma nova. E uma alma nova tem um processo de gestação espiritual da alma nova. A gestação espiritual de uma alma nova, que a maioria das almas são encarnações anteriores, mas o processo de uma gestação de uma alma nova é algo que pode demorar até 2 anos lá nos mundos superiores. Como funciona isso? Não sei, mas tem um processo de gestação de uma alma nova, de criação de uma nova alma. E o Baal Shem Tov falou: estou acompanhando. Isso é algo que acontece uma vez em gerações. Há muitas gerações, milênios talvez, não tinha uma alma nova. Ele estava acompanhando. E realmente, quando chegou a data de Chai Elul, 2 anos depois, nasceu um filho para o Reb Baruch. O Reb Baruch estava na sua casa, né? E o Baal Shem Tov, ele estava com seus Hassidim, e ele fazia Fabrig em Chai Elul, ele comemorou e ele falou que chegou uma alma nova. Ele contou para todos os Hassidim do Baal Shem Tov que nasceu hoje uma alma nova, que ele vai iluminar o mundo com suas 2 luzes, a luz tanto da parte revelada da Torá quanto da parte oculta da Torá. E não por acaso, quilômetros de distância,
escutar esse dito, o pai, está escrito que quando o pai dá um nome para o filho já é um pouco de profecia. O Reb Baruch, ele deu o nome de Schneur Zalman, que viria a se tornar o Alter Rebbe. Schneur tem a ver com o assunto das duas luzes, a luz da Torá revelada e da Torá oculta. O Baal Shem Tov, ele deu instruções muito específicas e claras para o pai, o Reb Baruch, o pai do Alter Rebbe. Ele falou que essa criança é muito especial, mas então ele mandou tomar um cuidado com a Inará, né? Ele falou para eles se mudarem, eles já moravam numa cidade muito pequena, ele falou para eles se mudarem durante a infância para uma cidade menor ainda, e deixar essa criança não ter muito contato com as pessoas. Ele falou que é uma alma nova, muito especial, mas tem que tomar muito cuidado. E falou outra coisa também. Ele disse que ele não queria que esse garoto tivesse contato com ele. Não era para trazer para o Baal Shem Tov. Afinal, ele seria um grande Hassid do Magid Mezrit, o sucessor do Baal Shem Tov, e era dele que tinha que ser, com o Magid Mezrit que deveria ser a sua conexão. Porém, quando chegou a data do Alter Rebbe, ele fez 3 anos de idade, de cortar o cabelo. Dizem, muitas fontes falam que nem se mencionava, apesar que o Reb Baruch, a gente vê que ele era um grande Hassid do Baal Shem Tov, ele nem mencionava o nome do Baal Shem Tov em casa diante do pequeno Schneur. Não mencionava o nome, porque assim que o Baal Shem Tov pediu. Ele falava de Hassidut, mas não falava o nome do Baal Shem Tov. Porque a conexão dele tinha que ser com o Magid. Mas quando ele ia fazer 3 anos, o Reb Baruch pediu para o Baal Shem Tov, por favor, se ele podia cortar o cabelo e fazer o obshervish, costume de cortar cabelo e deixar os peiot, uma criança que faz 3 anos. Então, o Baal Shem Tov, ele falou para fazer isso também de forma... Ele falou, tudo bem. E foi a única vez que o Alter Rebbe viu o Baal Shem Tov, mas ele falou para fazer de uma forma também com muito segredo, muito oculta. E o próprio Reb Baruch não ia ver para ninguém saber que era filho dele. Veio só a mãe do Alter Rebbe, se não me engano, acho que a tia ou a irmã, vieram numa carroça e foi assim por trás, direto do escritório do Baal Shem Tov. E ele pegou a tesoura e cortou o primeiro corte do obshervish do Alter Rebbe, sem a presença do pai. E o Baal Shem Tov, ele cortou o cabelo do menino e deu uma brachá. E depois disso, o Alter Rebbe, obviamente, ficou impressionado. O menininho, acabou de completar 3 anos de idade. Ele ficou perguntando toda hora no caminho, na volta, quem era aquele rabino, aquele senhor de barba ruiva. O Baal Shem Tov chamava barba ruiva. Falou, quem era esse senhor? E tentaram mudar o assunto, mas ele não parava de perguntar, até que a mãe falou, ele é o Zeider, né? Porque eles tinham essa instrução para não falar do Baal Shem Tov, então ela falou, ele é o Zeider, ele é o vovô. E a gente vê que mais tarde, obviamente, ele descobriu que era quando ele cresceu, ele virou aluno do Magid Mezrit, ele descobriu e entendeu tudo que era o Baal Shem Tov, mas o Alter Rebbe constantemente, várias vezes ele se refere ao Baal Shem Tov de Zeider, o seu avô espiritual. Bom, resumindo uma história comprida, o Alter Rebbe depois, mais tarde, obviamente ele teve a conexão com o Magid, se tornou um grande aluno do Magid, e o Magid deu para ele instruções claras para ele fazer o Sidur, que seria o Sidur para os Hassidim, e também o Shulchan Aruch Arav, que é o livro de leis para todos os Hassidim seguirem, né? E depois, na partida, depois que o Magid ele veio a falecer, quem assumiu naturalmente o Alter Rebbe era um dos alunos mais jovens também. Igual o Magid foi um dos alunos mais jovens do Baal Shem Tov, o Alter Rebbe também era um dos alunos mais jovens. E quem iria assumir a liderança assim de forma natural pelos Hassidim seria o Rav Menachem Mendel de Hordok ou de Vitebsk, ele é chamado por tantas cidades, né? Só que ele foi inclusive aquele que trouxe o Magid para o Baal Shem Tov. Você vê que ele já era aluno do Baal Shem Tov, Rav Menachem Mendel de Hordok. Então ele era o aluno mais velho, já era de uma outra geração, e ele seria o sucessor natural do Magid. Porém, assim que o Magid faleceu, ele decidiu fazer a primeira grande aliá
dos Hassidim para Eretz Israel, o Alter Rebbe olhava ele como o sucessor do Magid. Ele olhava o Menachem Mendel como um Rebbe. Ele trata ele assim, né? Como um amigo, mas também como um Rebbe. Mas como ele foi indo para Israel, o Alter Rebbe foi seguir esse amigo que também era mestre, que ele era uma geração acima. E o Rabbi Nachman falou: você tem que ficar aqui, você tem que cuidar dos judeus da Rússia, né? Então ele não acompanhou o Rabbi Nachman de Ordon, de Vitebsk, para Israel, e acabou ficando na Rússia. Ele falou: você que vai cuidar aqui dos Hassidim da Rússia, e assim ele assumiu essa missão. Quando falamos do Alter Rebbe, né, ele tem vários livros, né, Likutei Torah, Torah Or, Sidur, mas o Shulchan Aruch Harav, mas lembramos que o Dubi trouxe aqui no Fabrenga, ele falou: se alguém, o Alter Rebbe fala, quem quer entrar em Hidut comigo, quem quer falar comigo, quem quer saber aquilo, as minhas instruções para cada um e um, é no livro do Tânia. O livro do Tânia tem algo, falamos isso também em outras datas, mas o livro do Tânia, ele é chamado pelo próprio Alter Rebbe como Sefer Shel Benoni, o livro do Benoni, do intermediário. E aqui talvez, de certa forma, resume um pouco todo o contexto. Vou tentar resumir aqui talvez, de uma forma bem sucinta, todo o contexto da data de hoje, de Chai Elul, que é a data do Baal Shem Tov, do Alter Rebbe, né? O que até então, até o advento da Hassidut, com o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, a pessoa ou era vista como um judeu religioso, de certa forma um tzadik, alguém que estava ligado com a Torá e Mitzvot, ou se não, alguém que estava afastado disso tudo, podia ser visto como um perverso, um rachá. Obviamente no Tânia, quando estudamos os primeiros capítulos, né, vemos que o conceito de tzadik e rachá é muito mais complexo do que imaginávamos. De qualquer forma, o Alter Rebbe coloca como herói do livro o Benoni. Ele fala que existem pessoas que nasceram com o dom de ser tzadik, mas isso é muito raro. A grande maioria das pessoas, seres humanos, eles têm uma vida muito mais complexa do que estar totalmente ligado com Deus, totalmente apegado ou abnegado disso tudo. Ele tem uma relação muito mais complexa, né? Momentos de altos e baixos, uma briga interna, uma luta constante. Ele fala: o verdadeiro herói do livro é o Benoni. O que Deus mais aprecia é justamente essa luta. Como o Alter Rebbe traz no Tânia, a Selim Matamim, que o Yitzhak falou, Kasheravto, o Yitzhak falou quando ele falou para dar Abrahá, que ele pensava em dar Abrahá para Esav, justamente. Ele falou: faça para mim, Matamim, faça para mim comidas deliciosas. E ele explica que não eram doces, eram comidas temperadas, né? Como o bom chefe fala, temper, né? Uma comida bem temperada, quando você pega inclusive coisas às vezes amargas ou picantes, você consegue fazer disso um bom prato de comida. Isso pode ser muito melhor do que apenas o doce, que pode enjoar. Então, como que Yitzhak ia dar brachá para Esav, ele falou dessa sua luta interna, dessa sua relação conturbada com Deus, e fazer disso aqui um prato muito bem temperado. Disso aqui vai sair um grande prato, ou seja, uma comida deliciosa, uma grande oferenda para Hashem. O Alter Rebbe, ele coloca no seu livro Tânia, na capa, logo na introdução, ele fala: o livro aqui está para explicar o versículo que Karov elecha davar meod befichal vevalchal asotot, que como é próximo, como está perto de cada um de nós, né, da nossa fala, do nosso coração, de agir da forma correta. Resumidamente, como isso está tão próximo? Não é porque é fácil. No livro do Tânia ele explica porque isso, na verdade, já temos dentro de cada um de nós. Esse poder de se conectar com Deus, essa luz,
ela já está dentro de nós. Apesar de não sermos um tzadikim natos, né? De qualquer forma, todo Ve'amerkulam tzadikim, todo, no final de contas, todo Yehudi é tzadik, mas tzadik no termo de ser perfeito, de nunca errar, mas temos uma alma que é tzadik lá dentro de nós. Temos uma faísca divina, isso já está dentro de cada judeu e judeu. Então, o que, de certa forma, até, falou isso ontem, até então, até o Baal Shem Tov, até o Alter Rebbe, as pessoas dão muito valor para a pessoa que está cumprindo e seguindo os ritos, né, as mitzvot, da forma correta. E isso tem um valor imenso. O Alter Rebbe e o Baal Shem Tov estavam revelando como esse potencial já existe de forma inata dentro de cada Yehudi. E dentro de cada Yehudi tem uma faísca que ela é mais pura do que até a própria mitzvah. Já está dentro de cada um de nós. Esse é resumidamente, a ideia que eu queria trazer hoje. Vamos ler o Hayom Yom, que fala tem um dito aqui do próprio Alter Rebbe, para a gente escutar as palavras do Alter Rebbe no Hayom Yom de hoje. Vamos lá. Hayom Yom de hoje, dia 19 de Elul. Rabbeinu Zakeinu Alter Rebbe, Od Bioto Bevitebsk, enquanto ele ainda estava na cidade de Vitebsk. Omar, isso antes dele ir para Liosna. Omar Pam Toiro Alapóstolo, ele falou uma vez uma explicação sobre o Pasuk da Parashá que estamos chegando. Atem Nitzavim Ayom. O início da Parashá fala Atem Nitzavim Ayom Kulchem, né? Estão todos hoje parados aqui, né? Moshe Rabbeinu estava falando para todo mundo, e ele começou a enumerar os vários tipos de Yehudi. Ele falou Mechotev Etzecha, desde o lenhador. Depois ele falou Atshoev Mimecha, até aquele que retira água, carregador de água. Na época não tinha encanamento, né? Então, como que o Alter Rebbe explicou esse passuco? O Peresh, ele explicou o seguinte: Mechotev Etzecha, o lenhador, aquele que corta a lenha. Então ele falou Etzecha, a lenha, não é só lenha, você pode traduzir Lashon Etzah, é a ideia. Então ele falou Yesh Lakor, tem que cortar Lachtov et Arabot Machshavot Belevish, tem que cortar todos, está escrito, a gente fala Arabot Machshavot Belevish, a pessoa pensa muito, né? Mas a ideia de Deus que é aquela que vai permanecer. Então a gente tem que às vezes cortar todas essas muitas ideias, muitos pensamentos, preocupações da cabeça. Shoev Memecha, aquele que carrega água. Então ele explicou o seguinte: Shoev é aquele que tira água, né? Então ele fala Lishov, tem que retirar a água, Chutza, Etamayim Shematzmechim Kol Minei Tanom. Tem que retirar a água, que é a fonte de todos os prazeres. Ou seja, se separar um pouquinho dos prazeres, remover a água dos prazeres mundanos.